Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O grande ceifador. Comentando certas dificuldades de genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do Mestre, semelhantes entraves não eram menores. A gloriosa missão do Senhor ia em meio, quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova à margem das atividades evangélicas. Multidões desarvoradas, ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam nas bordas do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome da solidariedade humana nos diversos vilarejos que circulavam o Tiberíades. Todos erguiam um flamejante verbo, asseverando falar em nome do divino renovador. Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir do cenáculo do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam, enlevados, as pregações estáticos e felizes, qual se já respirassem num mundo novo. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, olvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa, e apareciam os oportunistas que, em se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do Mestre, junto às águas, para recolher-lhe a palavra consoladora e o ensino salutar, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza, valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa, quando expunha a parábola do semeador, interpelou-o diretamente, indagando: Mestre, o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio, agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaida, temos a falange de Berequias Ben-Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas, mas embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas amealhadas. E ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante de Aminadab ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncia afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado, quem ilude os outros engana a si próprio, e quem fere será ferido. Mas, Senhor, tornou o apóstolo, no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato?
o excelso amigo considerou-o paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste que Berequias ben Zenon, pelo menos, ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada, e que Aminadab ben Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados de luz. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? O apontamento judicioso ficou no ar, e como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta do capítulo 13 das anotações de Mateus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhes disse: Um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram: Queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Isso não, para que não aconteça, extirpemos o joio, sacrificando o trigo. Deixemo-los crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: Colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, volveu a perguntar: Mas, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade, separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo e o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar, em seguida, outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan, e a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamo-nos todos para concluir e meditar.